Nosso império foi construído sobre uma verdade simples, uma simbiose que eu acreditava ser perfeita. Ricardo era o Sol, e eu, a força gravitacional que mantinha os planetas em órbita. Ele era o rosto carismático da Vértice Digital, o visionário que encantava investidores e a mídia com discursos apaixonados e um sorriso impecável. Eu era a arquiteta invisível, a mente que operava nas sombras, onde cada linha de código, cada estratégia de mercado, cada projeção de crescimento audaciosa nascia na solidão produtiva do meu escritório. E eu amava essa dinâmica. A tranquilidade dos bastidores me permitia criar, inovar, construir o futuro sem o peso dos holofotes. Para o mundo, eu era apenas a esposa devotada do gênio Ricardo. Para mim, éramos parceiros, almas gêmeas forjando um legado. Naquela noite, no terraço do nosso apartamento nos Jardins, enquanto os últimos preparativos para a sua festa de aniversário eram finalizados, eu olhava para o horizonte de São Paulo e sentia um orgulho profundo, uma certeza inabalável de que nosso sucesso era a prova definitiva do nosso amor. Mas a Vértice Digital era apenas o palco. O verdadeiro espetáculo, para mim, era Ricardo. Eu me apaixonei não pelo CEO, mas pelo homem que, anos atrás, compartilhava um pequeno apartamento alugado comigo, sonhando com um futuro que parecia impossível. Eu via sua ambição não como ganância, mas como uma paixão avassaladora pelo nosso sonho compartilhado. Cada conquista dele era minha. Cada aplauso para ele ecoava no meu coração como uma sinfonia. Nossa vida era uma obra de arte cuidadosamente curada. Jantares com pessoas influentes, viagens exóticas e um círculo de amigos que pareciam genuinamente felizes por nós. E ao nosso lado, sempre presente, estava Vanessa, minha melhor amiga, a irmã que escolhi, cuja lealdade eu jamais questionaria. Ela era a diretora de marketing, a confidente que me acalmava quando as pressões do trabalho se tornavam insuportáveis. Naquele terraço, com a cidade aos nossos pés, eu não tinha a menor dúvida. Eu era a mulher mais sortuda do mundo, cercada por um amor incondicional e uma lealdade inabalável. Uma ilusão perfeita, prestes a ser estilhaçada. A festa estava no seu apogeu, um mar de rostos sorridentes e taças de champanhe cintilando sob as luzes de São Paulo. Era o clímax da noite, o momento do meu presente final para Ricardo. Entreguei-lhe a caixa de veludo azul, sentindo o peso reconfortante do relógio de luxo que eu havia importado especialmente para ele, uma peça que simbolizava nosso tempo, nosso sucesso. Ele abriu, e por um instante, o brilho nos seus olhos pareceu de genuína admiração. Mas então, esse brilho se transformou em algo gélido, um desprezo tão profundo que cortou o ar festivo como uma lâmina. Ele ergueu o olhar, não para mim, mas para a nossa audiência de amigos e sócios. E com uma voz que ecoou pelo terraço, ele gritou: "Isso não é nada. Sabe qual seria o melhor presente? Se você morresse." O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, um vácuo onde antes havia música e risadas. Cada par de olhos se voltou para mim, testemunhando minha execução pública. Meu mundo não desmoronou. Ele simplesmente parou de existir. O ar me faltou. Minhas pernas se moveram por instinto, uma necessidade primária de fuga que meu cérebro paralisado mal conseguia comandar. Passei por rostos chocados e sussurros que começavam a brotar, empurrando portas de vidro até alcançar a escuridão relativa do jardim suspenso. O som da festa se tornou um zumbido distante, abafado pelo pulsar frenético do meu próprio sangue nos ouvidos. Encostei-me contra uma parede fria, a textura áspera da pedra me ancorando à realidade enquanto meu peito se contraía em soluços silenciosos. Eu tentava encontrar uma lógica, uma desculpa. O álcool, o estresse, a pressão de ser o centro das atenções. Qualquer coisa para negar a crueldade nua e crua daquelas palavras. Eu, a arquiteta de seu sucesso, a mulher que dedicou cada fibra de seu ser para construir nosso império, fui reduzida a um obstáculo, um fardo cuja morte seria um presente.
A humilhação era um veneno se espalhando por cada veia, queimando a ilusão que eu chamava de amor. Escondida entre as folhagens, tentando controlar a respiração, ouvi a porta de vidro deslizar. Era a voz de Ricardo, mas diferente. O tom arrastado e falsamente embriagado havia desaparecido, substituído por uma clareza cortante e impaciente. Ele estava ao telefone. "Calma, Júlio. Foi um deslize, mas ela está um caco", disse ele, e a ausência de qualquer remorso em sua voz foi como um segundo golpe. Ela fugiu para o jardim como um animal ferido. Não vai suspeitar de nada. Cada palavra era um prego no caixão da nossa história. Não foi um erro, não foi um surto. Foi um deslize, uma máscara que caiu por um segundo, revelando o monstro que se escondia por trás do marido que eu amava. Ele não estava bêbado, ele estava atuando. E eu, sua parceira, sua cúmplice na vida, era apenas uma peça em seu tabuleiro. Uma peça que ele estava prestes a descartar com um desprezo aterrorizante. A traição não era apenas emocional, era metódica. Meu sangue gelou quando a próxima frase atingiu meus ouvidos, conectando a crueldade emocional a uma ameaça concreta e iminente. A auditória de segunda-feira vai aniquilá-la. Até o fim da semana, a Helena já era. Auditoria. A palavra pairou no ar, desprovida de seu significado corporativo e transformada em uma arma letal. De repente, tudo fez sentido de uma forma horrível e distorcida. As reuniões secretas de Ricardo com Júlio, as pastas que ele escondia quando eu entrava no escritório, sua insistência para que eu assinasse documentos burocráticos sem ler. Eu era a arquiteta do império, mas eles estavam construindo minha prisão dentro dele, tijolo por tijolo financeiro. O insulto público não foi o ataque principal. Foi a artilharia de cobertura para o verdadeiro golpe que viria na segunda-feira. Eles não queriam apenas me humilhar. Eles queriam me apagar, me destruir legal e financeiramente, me deixar sem nada. Naquele momento, na escuridão do jardim, algo dentro de mim mudou. As lágrimas secaram. O soluço em minha garganta se transformou em um nó de fúria fria e calculista. A mulher arrasada que correu para se esconder havia morrido ali, entre as gardênias e o som abafado da festa. Em seu lugar, uma nova consciência despertava. A arquiteta invisível, a estrategista que operava nas sombras, estava de volta. Eles cometeram um erro fatal. Acharam que eu era frágil. Subestimaram a mente que construiu a vértice digital a partir do nada. Ricardo queria que eu morresse? Pois bem, eu lhe daria seu presente. A partir daquela noite, para ele e para o mundo que ele pensava controlar, Helena estaria morta. Mas um fantasma estava prestes a assombrar seu império, e eu não descansaria até desmantelar cada viga, cada alicerce da vida que ele roubou de mim. A guerra não começaria na segunda-feira. Ela já havia começado. Voltei para dentro, não como a mulher que fugiu, mas como uma sombra que se reabsorve na escuridão de onde veio. O som da festa, que antes me agredia, agora era apenas ruído de fundo, a trilha sonora irrelevante para a guerra que acabara de ser declarada na minha mente. A dor ainda estava lá, uma brasa incandescente no meu peito, mas sobre ela, uma camada de gelo se formava, espessa e impenetrável. Eu não choraria mais por Ricardo. O luto seria um luxo, um desperdício de energia que eu precisava canalizar para um único propósito: sobreviver. E para sobreviver, eu precisava pensar. Eles me viam como um animal ferido, e era exatamente essa a percepção que eu usaria para construir minha fortaleza. A arquiteta invisível não estava morta. Ela estava apenas trocando de projeto. Em vez de construir um império, eu agora me dedicaria a projetar a demolição perfeita, calculando cada ponto de fratura, cada carga explosiva necessária para implodir a vida que eles planejavam roubar de mim. A minha maior arma, naquele instante, era a arrogância deles. Ricardo, Vanessa, Júlio, todos eles me viam como um acessório emocional, uma figura decorativa cuja única função era validar o sucesso dele.
Eles esperavam lágrimas, acusações, uma cena histérica que confirmaria a narrativa de que eu era instável e fraca. E eu lhes daria exatamente o que eles não esperavam: submissão. Eu interpretaria o papel da esposa devastada com a maestria de uma atriz premiada. Eu me encolheria, pediria desculpas, me culparia pela humilhação pública. Deixaria que acreditassem que haviam me quebrado de forma irremediável, que a auditoria de segunda-feira seria apenas o golpe de misericórdia em um espírito já derrotado. Enquanto eles celebrassem sua vitória iminente, embriagados pelo próprio ego, eu estaria nos bastidores, silenciosa e letal, preparando o verdadeiro palco. A fraqueza que eles tanto desprezavam em mim se tornaria o meu escudo, a cortina de fumaça perfeita para ocultar a lâmina que eu estava afiando. O objetivo não era apenas recuperar meu dinheiro ou minhas ações. A Vértice Digital não era um conjunto de ativos. Era minha alma transformada em código e estratégia. A materialização de cada noite mal dormida e cada sacrifício que fiz. Eles não queriam apenas me roubar. Queriam apagar minha existência. Reescrever a história para que eu nunca tivesse sido a força motriz por trás de tudo. Portanto, a minha vingança não poderia ser meramente punitiva. Teria que ser poética. Eu não iria apenas expô-los. Eu iria desmantelar, peça por peça, o legado que Ricardo tentava construir sobre as minhas fundações. Eu faria com que o nome dele se tornasse sinônimo de fraude e incompetência. Eu transformaria o império deles em ruínas e, das cinzas, reergueria o meu, não mais nas sombras, mas sob os holofotes que eles tanto cobiçavam. Eles queriam que eu morresse? Eu faria algo pior. Eu os faria desejar nunca terem me conhecido. Com o plano começando a se formar, uma calma sobrenatural tomou conta de mim. Endireitei meu vestido, respirei fundo e ensaiei a expressão de mais pura desolação que consegui conjurar. Cada passo de volta para o terraço era um passo para dentro da arena. Eu não era mais Helena, a esposa traída. Eu era uma estrategista entrando em território inimigo, com o mapa completo do campo de batalha gravado na mente. Eles veriam minhas lágrimas e sentiriam pena ou desprezo. Não perceberiam que cada gota era uma semente de destruição sendo plantada. Ao cruzar a porta de vidro e encontrar o olhar preocupado e falso de Vanessa, eu sabia que a primeira fase da minha guerra havia começado. A festa de aniversário de Ricardo ainda não tinha acabado. Na verdade, para mim, o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar, e eu seria a diretora, a roteirista e a estrela principal. Meu retiro de luxo era um flat alugado por temporada em Campinas. Um espaço impessoal e minimalista com paredes brancas, uma única orquídea e uma conexão de fibra ótica de nível militar. O silêncio aqui não era opressor como o da minha cobertura vazia. Era funcional. O vácuo perfeito para que meus pensamentos pudessem ecoar com clareza cristalina. Com uma caneca de café preto ao lado, cercada por 3 laptops e uma parede coberta de post-its, eu não era mais Helena, a esposa de luto. Eu era a comandante de uma sala de guerra unipessoal. Ricardo e Vanessa me imaginavam chorando em uma banheira de hidromassagem, afogando minhas mágoas em champanhe. A ironia era deliciosa. Enquanto eles relaxavam, acreditando na minha capitulação, eu estava montando o arsenal que usaria para demolir o mundo deles, um byte de cada vez, a partir daquele santuário anônimo. O primeiro passo não foi um ataque, mas um desaparecimento estratégico. A Helena que eles conheciam precisava morrer digitalmente antes que a nova pudesse operar. Desativei todas as minhas redes sociais, deixando para trás um vácuo digital que eles interpretariam como prova do meu colapso. Configurei uma cascata de VPNs e proxies, roteando minha presença online por servidores em Singapura, Estônia e Panamá. Eu me tornei um fantasma na máquina que eu mesma construí. Cada protocolo de segurança que eu havia implementado na Vértice Digital, cada backdoor que eu conhecia, agora se tornava uma porta de entrada para a minha vingança. Eles queriam que eu desaparecesse, que eu morresse. Mal sabiam eles que eu estava apenas atendendo ao seu pedido, mas nos meus próprios termos.
Eu não era mais um nó na rede deles. Eu era o vírus invisível que se preparava para corromper o sistema a partir de dentro. O alvo do meu primeiro golpe não poderia ser Ricardo diretamente. Ele era o rosto, o peão barulhento no tabuleiro. O verdadeiro poder estratégico, o cérebro financeiro por trás da fraude, era Júlio. Eu precisava desestabilizá-lo, abalar sua confiança inabalável. Lembrei-me de uma vulnerabilidade de segurança que eu mesma havia sinalizado meses atrás em nosso sistema de transferências internacionais, uma pequena falha que Júlio, em sua arrogância, classificou como risco baixo e se recusou a priorizar. Ele sempre me subestimou, tratando minhas preocupações técnicas como histeria feminina. Aquele desprezo seria sua ruína. Na madrugada de sábado, enquanto São Paulo dormia, eu explorei aquela falha com a precisão de uma cirurgiã. Não foi um ataque de força bruta, foi uma carícia, uma manipulação sutil que os sistemas de detecção jamais perceberiam até que fosse tarde demais. Não desviei milhões. Isso seria barulhento e rastreável. Em vez disso, manipulei os metadados de uma transferência de rotina para um fornecedor em Frankfurt. Alterei um único dígito no código de roteamento, fazendo com que uma parcela ínfima dos fundos, meros 50 mil euros, fosse parar em uma conta anônima que eu havia aberto em Liechtenstein. O verdadeiro golpe veio em seguida. Usando um serviço de e-mail criptografado, enviei um alerta anônimo para a unidade de compliance do banco suíço que intermediava a transação, sugerindo uma atividade suspeita, vinda dos servidores da Vértice Digital. O objetivo não era o dinheiro. Era acionar o alarme de incêndio no meio do ninho de cobras. Era forçar uma auditoria externa, não a auditoria fraudulenta de Júlio, mas uma real, conduzida por um banco suíço notoriamente impiedoso. Eu não precisava provar a fraude deles. Eu só precisava fazer com que as pessoas certas começassem a procurar. A reação foi exatamente como eu previra. Através de um acesso remoto que eu mantinha no sistema de segurança da Vértice, observei a tempestade se formar. Na manhã de sábado, Júlio foi convocado para uma chamada de emergência. A notificação do banco suíço congelou a conta da empresa preventivamente, paralisando uma operação crucial. Pude imaginar o pânico. Ricardo, incapaz de compreender as nuances financeiras, culparia a incompetência de Júlio. Júlio, por sua vez, um homem que jamais admitiria um erro, suspeitaria de sabotagem interna ou espionagem corporativa. A confiança entre eles, já frágil e baseada puramente em ganância, começava a trincar. Eu não precisei levantar a voz ou fazer uma única acusação. Apenas sussurrei no ouvido do sistema financeiro global. E ele começou a fazer o trabalho sujo por mim, corroendo a aliança deles de dentro para fora. Enquanto eles se ocupavam em apagar o incêndio que eu havia iniciado, ganhei a cobertura perfeita para a minha próxima fase, a coleta de provas. Com os firewalls da empresa focados na ameaça externa do banco, as defesas internas ficaram negligenciadas. Era hora de entrar pela porta dos fundos digital. Acessar o servidor principal era simples, mas eu precisava de algo mais íntimo, mais incriminador. Fui direto ao servidor de e-mails pessoal de Ricardo. A senha dele, pateticamente, ainda era a mesma que usávamos no início do nosso namoro. O nome do nosso primeiro cachorro, Faísca, seguido do ano em que nos conhecemos. Uma relíquia de um tempo que ele se esforçava para apagar, mas que sua preguiça digital havia preservado. A ironia era tão amarga quanto satisfatória. O símbolo do nosso amor se tornou a chave para a sua destruição. A sensação de encontrar a pasta foi indescritível. Não foi um alívio eufórico, mas uma confirmação gélida. Um clique metálico de uma peça se encaixando no lugar. A pasta se chamava Contingência H. Dentro, não havia apenas e-mails trocados com Júlio, mas rascunhos, versões deletadas que o servidor ainda guardava em seu cache. Lá estava, em preto e branco digital, um rascunho de e-mail de Ricardo para Júlio, datado de 3 semanas atrás, com instruções explícitas
sobre como usar um arquivo de minha assinatura digitalizada para acelerar as aprovações dos documentos da auditoria. A prova irrefutável de que a fraude era premeditada, a arma do crime com as impressões digitais dele por toda parte. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, ele se aquietou, batendo com o ritmo frio e constante de um metrônomo, marcando o tempo para a execução do meu plano. Cada arquivo, cada anexo, cada linha de texto foi copiada para um drive externo criptografado com um algoritmo de nível militar. Eu não era mais apenas uma vítima. Eu era a curadora meticulosa do Museu da Traição deles. Cada byte de informação era um artefato que contaria a história de sua ganância e de sua queda. A arquiteta invisível que construiu a vértice digital agora se tornara a arquivista forense que documentaria sua implosão. Eles queriam apagar minha contribuição, me reduzir a uma nota de rodapé na história da empresa. Em vez disso, eu estava compilando o dossiê que garantiria que seus nomes fossem para sempre sinônimos de fraude, incompetência e traição. O legado que eles tanto cobiçavam estava sendo reescrito por minhas mãos, e seria uma história de desgraça. Com as provas em mãos, a guerra psicológica podia começar. O objetivo era simples: transformar a desconfiança em paranoia absoluta. Criei um novo endereço de e-mail anônimo, com um nome genérico. A primeira mensagem foi para Ricardo. O texto era curto, projetado para alimentar sua insegurança e seu ego. Cuidado! Seu CFO está negociando com a concorrência. Ele vê você como um amador e está preparando a própria saída de emergência. Não apresentei provas, apenas uma sugestão venenosa. Sabia que a mente egocêntrica de Ricardo preencheria as lacunas, relembrando cada vez que Júlio o tratou com condescendência, cada reunião em que ele se sentiu diminuído. A semente estava plantada no solo mais fértil possível, o ressentimento de um homem inseguro. Para Júlio, a abordagem precisava ser diferente. Ele não era movido pelo ego, mas pelo medo pragmático da perda. Sua mensagem foi calculada para atingir seu ponto mais fraco: a aversão ao risco. Ricardo está em pânico com o bloqueio da conta suíça. Ele está procurando um bode expiatório para apresentar ao conselho. Seu nome foi o primeiro que ele mencionou. A isca era a plausibilidade. Era exatamente o tipo de movimento covarde que Ricardo faria. Júlio, o mestre das contingências, de repente se veria como a peça descartável no jogo de um CEO desesperado. Eu não estava criando uma mentira do nada. Estava apenas espelhando a verdade sombria do caráter deles, usando suas próprias naturezas predatórias como armas um contra o outro. Eles eram um par de escorpiões em uma garrafa, e eu apenas chacoalhei o recipiente. O efeito foi mais rápido e mais violento do que eu esperava. Pelas câmeras de segurança do andar executivo, que eu acessava remotamente, assisti ao espetáculo. Ricardo convocou Júlio para sua sala. Não havia som, mas a linguagem corporal era um grito. Ricardo gesticulava amplamente, o rosto vermelho de fúria. Júlio permanecia rígido, a postura defensiva de um homem que se sente encurralado. A reunião terminou com Júlio saindo da sala e batendo a porta. A aliança deles estava em frangalhos. A paranoia que eu instalei era um ácido que corroía a estrutura de comando da vértice. Eles estavam tão ocupados procurando o traidor ao seu lado que não perceberam o fantasma que os assombrava, movendo as peças do tabuleiro das sombras, observando-os se devorarem. Agora era a vez de Vanessa. A traição dela era a mais profunda, a mais pessoal. A punição dela, portanto, precisava ser igualmente íntima. Seu maior orgulho profissional era o iminente lançamento do Nexus, nosso novo software de inteligência artificial. Ela o apresentava como sua obra-prima, a prova de sua genialidade em marketing e estratégia. Era uma mentira descarada. O Nexus era meu filho. Eu escrevi as linhas de código fundamentais. Desenhei a arquitetura do sistema em incontáveis noites em claro. Vanessa apenas criou a embalagem bonita e o discurso de vendas. Ela roubou meu trabalho e o usou para seduzir meu marido.
Eu faria com que sua maior conquista se transformasse em sua mais espetacular humilhação pública. Na calada da noite, mergulhei nas profundezas do código-fonte do Nexus. Um ataque óbvio, como deletar arquivos, seria facilmente detectado. A minha sabotagem seria mais elegante, mais cruel. Encontrei o módulo de processamento de linguagem natural, o coração da IA, e inseri um bug sutil, uma falha de alocação de memória quase indetectável. Sob condições normais de teste, o software funcionaria perfeitamente. Mas sob a carga pesada de uma demonstração ao vivo para a imprensa e investidores, ele começaria a consumir memória de forma exponencial, levando a um colapso catastrófico e imprevisível. A falha não seria rastreável a uma sabotagem externa. Pareceria uma falha fundamental de design, uma incompetência da equipe que Vanessa supostamente liderava. Eu estava armando o palco para que ela, ao vivo e em cores, fosse exposta como a fraude que era. A pressão sobre eles agora era tridimensional. O pilar financeiro estava rachando sob o escrutínio do banco suíço. O pilar de liderança estava ruindo com a paranoia entre Ricardo e Júlio. E o pilar de inovação, o lançamento do Nexus, estava prestes a explodir no rosto de Vanessa. Eles estavam sangrando por todos os lados, e o desespero os tornava descuidados. Foi então que Ricardo cometeu o erro que mudaria o jogo. Em pânico com o fracasso iminente do lançamento, ele ligou para Vanessa. Eu, que já havia usado minhas habilidades para clonar o número dele e espelhar suas comunicações, ouvi cada palavra. Ele não estava mais falando como um CEO no controle, mas como um criminoso acuado. A voz dele era um sussurro sibilante, carregado de um veneno que eu não ouvi nem mesmo na noite da festa. O lançamento vai falhar. O dinheiro está congelado. Se a Helena decidir aparecer e abrir a boca, estamos acabados, ele disse. Vanessa tentou acalmá-lo, mas ele a interrompeu. Já acionei o plano B. Falei com aquele contato. Precisamos garantir que ela não possa causar mais problemas, de forma permanente. A frase pairou no ar, e o sangue em minhas veias se transformou em gelo. A guerra silenciosa havia acabado de escalar. Eles não queriam mais apenas me roubar. Eles queriam me silenciar para sempre. Mas eles não sabiam que o fantasma que os assombrava estava ouvindo, e que a tentativa de me matar só me deu mais uma razão para garantir que eles perdessem absolutamente tudo. A frase, de forma permanente, ecoou no silêncio do meu flat, mais fria e cortante do que qualquer insulto que Ricardo já havia proferido. O sangue, que antes gelara, agora parecia ter se solidificado em minhas veias. A guerra que eu travava nas sombras, um jogo cerebral de códigos e manipulação psicológica, havia se transformado em algo primitivo, visceral. Eles não queriam mais apenas me apagar dos registros da empresa. Eles queriam me apagar da existência. A humilhação, a fraude, o roubo do meu legado. Tudo isso empalidecia diante da brutalidade simples daquela intenção. A arquiteta invisível agora era um alvo. A estrategista se tornara a presa. E eu percebi, com uma clareza aterrorizante, que a vitória não significava mais apenas recuperar o que era meu. Significava sobreviver para ver o dia seguinte. O medo inicial, aquele arrepio que percorre a espinha, durou apenas um instante. Foi rapidamente substituído por uma fúria tão pura e concentrada que se tornou uma forma de energia, um combustível para a minha mente. Eles haviam cruzado a última fronteira. Ao decidirem que minha vida era descartável, eles me libertaram de qualquer resquício de hesitação, de qualquer pingo de misericórdia que eu pudesse ter guardado. A minha vingança, que antes era uma obra de demolição calculada, agora se tornara uma questão de autopreservação. Não era mais sobre justiça poética, era sobre neutralizar uma ameaça mortal. E para neutralizar Ricardo, eu precisava entender a arma que ele pretendia usar contra mim. Eu precisava descobrir quem era aquele contato. Minha primeira busca nos servidores da Vértice não revelou nada. Era óbvio. Ricardo, apesar de sua incompetência técnica, não seria estúpido a ponto de usar os canais oficiais para contratar um assassino. Eu precisava pensar como ele.
onde um homem vaidoso e paranoico esconderia seus segredos mais sombrios. Não em um lugar seguro, mas em um lugar que alimentasse seu ego. Lembrei-me de um projeto paralelo que ele havia iniciado anos atrás. Uma consultoria de investimentos, fantasma, que ele usava mais para se gabar em jantares do que para qualquer negócio real. A empresa tinha um servidor privado, hospedado em um paraíso fiscal, que ele acreditava ser impenetrável. Ele estava errado. Eu mesma havia configurado a segurança daquele servidor, e como toda boa arquiteta, eu havia deixado uma porta dos fundos para mim. Acessar o servidor foi como entrar em um mausoléu digital dos pecados de Ricardo. E-mails trocados com amantes, esquemas para sonegar impostos pessoais, e então eu encontrei uma pasta criptografada chamada Soluções Finais. A senha, mais uma vez, era um monumento à sua arrogância. Rei Ricardo I. Dentro, havia uma troca de mensagens em um aplicativo de chat seguro com um único contato. Um homem conhecido apenas como o Saneador. As mensagens eram curtas, diretas e aterrorizantes. Discutiam rotas, horários e métodos. Overdose accidental era a sugestão preferida. Ninguém questionaria o suicídio de uma mulher em seu estado. Eles não estavam apenas planejando minha morte. Estavam escrevendo o roteiro da minha desgraça final, me pintando como uma mulher fraca e instável, até na minha própria lápide. Com a identidade do monstro digitalizada, a ameaça se tornou terrivelmente real. Eu tinha o nome, ou pelo menos o pseudônimo, mas precisava de mais. Eu precisava de um rosto, de uma prova física que pudesse ser usada contra eles. E para isso, eu não poderia mais agir sozinha. Havia uma pessoa na Vértice Digital que me devia lealdade absoluta. Uma jovem analista de sistemas chamada Ana, a quem eu havia mentorado pessoalmente, resgatando-a de um departamento tóxico e dando-lhe a chance de brilhar. Ana era brilhante, discreta e, mais importante, via Ricardo e sua trupe com o mesmo desprezo silencioso que eu agora sentia. Ela era meu único peão dentro do tabuleiro inimigo, uma aposta arriscada, mas a única que eu tinha. Contatei Ana usando um canal de comunicação que havíamos estabelecido para projetos confidenciais no passado, um sistema que apenas nós duas conhecíamos. Expliquei a situação sem rodeios, omitindo o perigo mortal, mas deixando claro que precisava de provas de uma conspiração criminosa. Pedi a ela uma tarefa simples, mas perigosa. Instalar um keylogger físico, um pequeno dispositivo de hardware, no computador de Júlio. Era o único computador no andar executivo que não passava por varreduras de segurança diárias, graças à arrogância do próprio Júlio, que desativava os protocolos por considerá-los irritantes. Era a nossa melhor chance de capturar as comunicações não criptografadas entre ele e Ricardo sobre o plano B. Ana hesitou por um momento, e eu pude sentir seu medo através da tela. Eu estava pedindo a ela que arriscasse sua carreira, sua segurança, por mim. Mas a lealdade dela, forjada em anos de respeito e gratidão, venceu o medo. Ela concordou. Planejamos a operação com a precisão de um assalto a banco. Ela faria a instalação durante o horário de almoço, quando o andar executivo estaria praticamente vazio. Eu a guiaria remotamente, monitorando as câmeras de segurança e criando uma pequena falha na rede para distrair a equipe de TI, se necessário. Por 10 minutos angustiantes, prendi a respiração, observando o pequeno ponto que representava Ana no mapa do escritório se mover em direção à sala de Júlio. Ela conseguiu. O dispositivo foi instalado, invisível a olho nu. Quase imediatamente, comecei a receber um fluxo de dados, e-mails, senhas, rascunhos de documentos. Era uma mina de ouro de informações incriminadoras. Mas em meio a essa vitória, uma sensação de pavor começou a se instalar em mim. A paranoia que eu havia semeado entre Ricardo e Júlio os tornara mais vigilantes. E Vanessa, com sua inteligência emocional afiada e sua intuição de predadora, era a mais perigosa de todos. Ela não entendia de tecnologia, mas entendia de pessoas.
Ela sentiria a mudança no comportamento de Ana, a tensão em seus ombros, o olhar furtivo em direção à sala de Júlio. E eu sabia que Vanessa não deixaria isso passar. Meu temor se concretizou 2 dias depois. Vanessa, sob o pretexto de uma revisão de desempenho surpresa, convocou Ana para sua sala. Através do microfone do laptop de Ana, que eu havia ativado remotamente, ouvi a conversa se desenrolar. A voz de Vanessa era melosa, falsamente maternal. Ela elogiou o trabalho de Ana, falou sobre seu futuro promissor na empresa, e então, como uma víbora dando o bote, a pergunta veio: "Você parece tão nervosa ultimamente, querida? E tenho notado você perto da sala do Júlio. Algum problema que eu deveria saber?" Ana gaguejou, tentou negar, mas a armadilha já estava fechada. A intuição de Vanessa havia encontrado seu alvo. A retaliação foi rápida e brutal, projetada não apenas para punir, mas para aterrorizar. Vanessa não demitiu Ana discretamente. Ela convocou uma reunião de emergência com todo o departamento. Na frente de 50 colegas, ela acusou Ana de espionagem corporativa, de tentar roubar segredos da empresa. Ela a humilhou publicamente, destruindo sua reputação com mentiras venenosas. Seguranças foram chamados para escoltar Ana para fora do prédio, tratando-a como uma criminosa comum. Eu assisti a tudo, impotente, através de uma câmera de segurança, meu coração se partindo pela jovem cuja vida eu havia colocado em risco. Eu havia perdido meu único aliado. E pior, agora eles sabiam. Eles não sabiam que era eu, mas sabiam que havia um fantasma na máquina. Um inimigo interno trabalhando contra eles. A demissão de Ana foi o gatilho que ativou o Plano B. A ameaça não era mais uma possibilidade futura. Era uma operação em andamento. Naquela mesma noite, a paranoia se tornou realidade. Enquanto eu trabalhava, o sistema de segurança do meu flat, que eu havia reforçado, me alertou sobre uma tentativa de acesso não autorizado ao Wi-Fi do prédio por um dispositivo desconhecido. Olhei pela janela e vi um sedã preto, sem identificação, parado do outro lado da rua. As janelas eram escuras, mas eu podia sentir os olhos em mim. Não era a polícia. Não era um investigador particular. Era ele, o saneador. Ele havia me encontrado. A calma glacial que me serviu tão bem até agora começou a rachar, dando lugar a um medo primal e urgente. Meu santuário anônimo, minha sala de guerra, havia se tornado uma armadilha. Cada sombra no corredor parecia uma ameaça. Cada ruído na rua era um sinal de que eles estavam se aproximando. Eu não podia mais ficar ali. Em menos de 10 minutos, empacotei o essencial: os laptops, os drives criptografados e uma pequena quantia em dinheiro. Abandonei tudo o mais. Enquanto descia pelo elevador de serviço, meu coração martelava contra minhas costelas. A guerra digital havia invadido o mundo físico. Eu não era mais a caçadora. Eu era a fugitiva. Passei a noite em um hotel barato de beira de estrada, pagando em dinheiro e usando um nome falso. O quarto cheirava a desinfetante e desespero, um contraste gritante com a vida de luxo que eu conhecia. Mas ali, na anonimidade daquele quarto impessoal, meu medo se transformou novamente. A adrenalina limpou minha mente. Eles me encurralaram, me isolaram, me transformaram em uma fugitiva. Eles pensaram que isso me quebraria. Mas tudo o que fizeram foi me mostrar que meu plano original, uma demolição lenta e metódica, era um luxo que eu não podia mais me permitir. A guerra de guerrilha havia acabado. Era hora de um ataque total. Eu precisava de um único golpe. Um evento tão público e tão devastador que eles não teriam para onde correr. Uma execução em praça pública, assim como a que Ricardo me deu em sua festa de aniversário. E o palco perfeito já existia. A gala anual, inovador do ano. O evento mais prestigiado da indústria de tecnologia brasileira. Aconteceria em menos de uma semana. Ricardo, em sua arrogância suprema, ainda acreditava que receberia o prêmio principal. Seria a coroação do seu reinado fraudulento. Ele esperava aplausos, admiração,
a consagração do seu legado. Mal sabia ele que eu estava planejando transformar sua noite de glória em seu julgamento final. A perda de Ana, no entanto, havia criado um problema logístico crucial. O plano para a gala exigia acesso físico ao sistema audiovisual do local do evento, algo que Ana deveria ter feito. Sem ela, eu estava trancada do lado de fora. A porta parecia ter se fechado. O desespero ameaçou me consumir, mas então me lembrei de algo. Antes de ser escoltada para fora, Ana, em um último ato de desafio e lealdade, havia me enviado uma única mensagem criptografada. Era um arquivo de sistema, aparentemente sem sentido, mas eu, que a ensinei a pensar em camadas, sabia que era uma pista. Ela havia deixado algo para trás. Decifrei o arquivo e entendi. Ana, prevendo que poderia ser descoberta, havia implementado um plano de contingência. Ela usou seu acesso de administradora para criar uma falha de segurança latente no sistema de agendamento do centro de convenções onde a gala aconteceria. A falha permitiria que um técnico externo, com as credenciais certas, ganhasse acesso remoto total à rede interna, sob o pretexto de uma manutenção de emergência. Ela não me deixou uma arma. Ela me deixou a chave da armaria. A lealdade dela sobreviveu à sua queda. E agora, a responsabilidade de honrar seu sacrifício pesava sobre mim. Aquele ato de coragem reacendeu minha determinação. A partir daquele momento, cada segundo da minha existência foi dedicado a um único propósito: a preparação para o checkmate. Eu não dormia. Eu planejava. Eu não comia. Eu codificava. Criei uma identidade falsa, a de uma técnica de TI de uma empresa de eventos terceirizada. Preparei os arquivos de áudio, as transcrições, os e-mails incriminadores. Cada prova foi cuidadosamente organizada em uma apresentação multimídia, uma sinfonia de sua própria traição. Não seria apenas uma revelação, seria um espetáculo, uma obra de arte da destruição, projetada para aniquilar não apenas suas carreiras, mas a própria essência de quem eles fingiam ser. Enquanto isso, a caçada continuava. Eu trocava de hotel a cada noite, usando redes Wi-Fi públicas e uma cascata de proxies para mascarar minha localização. O sedã preto apareceu mais 2 vezes, sempre a uma distância segura. Um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. Eles estavam me cercando, apertando o cerco. A pressão era imensa. Um peso esmagador que ameaçava me paralisar. Mas cada vislumbre daquele carro, cada batida de porta que me fazia pular, só reforçava minha convicção. Eles queriam me silenciar, me transformar em uma estatística trágica. Eu me recusava a ser a vítima na história deles. Eu seria a autora do seu fim. A ironia era que, ao me forçarem a fugir, eles me deram a clareza que eu precisava. Isolada e caçada, eu me livrei de todas as distrações. Não havia mais espaço para dor ou mágoa, apenas para a lógica fria da estratégia. Ricardo, Vanessa e Júlio não eram mais pessoas que eu amei ou em quem confiei. Eram alvos, variáveis em uma equação que só tinha uma solução possível. A aniquilação deles era a única condição para a minha sobrevivência. Eles haviam transformado a vingança em uma necessidade biológica, tão essencial quanto respirar. Na véspera da gala, encontrei refúgio em um pequeno apartamento alugado por uma noite, com vista para o centro de convenções. As luzes do local brilhavam na escuridão, um farol para o meu destino. Observei a movimentação, a chegada das equipes de montagem, a preparação para o grande evento. Eles estavam construindo o palco para o seu triunfo, sem saber que, na verdade, estavam montando o cadafalso. A mulher que eles tentaram matar estava viva, observando das sombras, com o dedo no gatilho digital que detonaria o mundo deles. A solidão daquela noite era absoluta. Eu não tinha ninguém com quem falar, ninguém para me dar força. Mas eu não estava fraca. A imagem do rosto assustado de Ana, a crueldade na voz de Vanessa, o desprezo gélido nos olhos de Ricardo, tudo isso se tornou minha companhia, minha armadura. Eles me tiraram meu marido, minha melhor amiga
minha empresa, minha casa e minha segurança. Eles tentaram tirar minha vida, mas eles cometeram um erro fatal. Eles deixaram a arquiteta viva, e a arquiteta estava prestes a mostrar a eles o que acontece quando seu projeto mais importante é a demolição perfeita. Olhei para a tela do meu laptop, onde a apresentação final estava pronta. O legado da Vértice, eu a nomeei, com uma ironia sombria. Era um dossiê completo da podridão que se escondia sob a fachada de sucesso. Cada clique do mouse no dia seguinte seria um prego no caixão deles. A adrenalina e a exaustão se misturavam, criando um estado de alerta aguçado. Eu não sentia mais medo. Sentia apenas um propósito. Eu era o fantasma na máquina, o acerto de contas que eles nunca viram chegando. E o show estava prestes a começar. A escalada desesperada deles para me eliminar havia falhado. Em vez de me destruir, eles me refinaram, me transformaram em uma arma mais afiada e mais focada. Eles me encurralaram, e ao fazer isso, eliminaram todas as minhas opções, exceto a vitória total. Eles queriam que eu morresse. Amanhã à noite, sob os holofotes da gala, eu lhes daria o que eles queriam. A Helena que eles conheciam, a esposa submissa, a vítima silenciosa. Morreria para sempre. E em seu lugar, todos conheceriam a mulher que construiu um império e que o queimaria até as cinzas para se reerguer, não mais invisível, mas soberana. A noite da festa de aniversário parecia ter acontecido em outra vida. A mulher humilhada que fugiu para o jardim não existia mais. Em seu lugar estava uma estrategista forjada no fogo da traição e da ameaça mortal. Ricardo queria um presente? Eu estava prestes a entregar. Não seria uma morte rápida, mas um desmantelamento público, uma aniquilação de reputação tão completa que eles passariam o resto de suas vidas desejando que o saneador tivesse tido sucesso. A caçada estava prestes a terminar, mas com uma reviravolta. A presa se tornaria a predadora, e o palco estava montado para a carnificina. No silêncio do meu esconderijo temporário, uma única certeza se cristalizou. A justiça nem sempre vem de um tribunal. Às vezes, ela precisa ser projetada, codificada e executada por quem foi mais injustiçado. Eles me deram as ferramentas para a minha própria vingança, o conhecimento íntimo do sistema deles, a arrogância que os cegou e, finalmente, a motivação mais poderosa de todas, a luta pela minha própria vida. A escalada deles foi o seu maior erro de cálculo. Eles não estavam lidando com uma esposa ferida. Estavam lidando com uma força da natureza que eles mesmos haviam despertado. Enquanto o sol começava a nascer sobre São Paulo, iluminando o prédio onde meu destino seria selado, eu fechei o laptop. O plano estava traçado. As armas estavam carregadas. A calma que me envolveu não era a ausência de emoção, mas a sua perfeição. Era a calma de um mestre de xadrez que vê o tabuleiro inteiro e sabe, com certeza absoluta, que o xeque-mate é inevitável. A noite seria longa, mas o resultado já estava escrito. E eu seria a única a permanecer de pé quando as luzes se apagassem. A ameaça física havia mudado tudo. O que começou como uma batalha por ativos e legados se tornou uma guerra pela alma. Eles me mostraram a profundidade de sua depravação, e, em troca, eu lhes mostraria a extensão do meu poder. Eles subestimaram a mulher que operava nas sombras, sem perceber que é na escuridão que as estratégias mais letais são forjadas. A gala inovador do ano não celebraria o sucesso de Ricardo. Celebraria o meu renascimento das cinzas que eles tentaram criar. A cada hora que passava, a tensão aumentava. Eu repassava cada passo do plano, cada contingência, cada possível ponto de falha. A solidão era minha aliada, permitindo um foco absoluto. Eu não era mais Helena, a esposa. Eu era um instrumento de retribuição. A dor da traição havia sido queimada e reforjada em uma lâmina de aço valeriano, pronta para cortar a teia de mentiras que eles haviam tecido. Eles queriam me apagar, mas ao invés disso, me tornaram inesquecível. Meu disfarce para a noite estava pronto. Um uniforme de técnica de som, completo com um crachá de acesso falso que era uma cópia perfeita do original.
Eu não entraria pela porta da frente como uma convidada glamourosa. Eu entraria pelos bastidores, o mesmo lugar onde sempre operei, o meu território. Eles estariam no palco, cegos pelos holofotes, enquanto eu estaria na escuridão, controlando a narrativa, pronta para puxar as cordas que os fariam dançar sua última e mais humilhante dança. O medo de ser descoberta foi substituído por uma antecipação elétrica. Esta não era apenas uma vingança, era a recuperação da minha identidade. Por anos, eu fui a força invisível por trás do sucesso de Ricardo. Naquela noite, todos veriam a verdade. A arquiteta finalmente sairia das sombras para assinar sua obra-prima, a queda espetacular do rei usurpador e sua corte de víboras. A escalada desesperada deles havia selado seu destino, transformando o que poderia ser uma derrota em uma aniquilação. E eu estava pronta para executar a sentença. O ar do centro de convenções era denso com o cheiro de sucesso e perfume caro. Uma mistura sufocante de ambição e hipocrisia. Escondida na cabine de controle audiovisual, nos fundos do grande salão, eu era um fantasma observando meu próprio funeral. Vestida com um uniforme genérico de técnica, eu me movia pelos bastidores com uma familiaridade que me era natural, o meu verdadeiro habitat. Ninguém me notou. Para eles, eu era invisível, parte da engrenagem que fazia o espetáculo acontecer. Lá embaixo, no mar de mesas redondas e vestidos de grife, Ricardo brilhava. Ele apertava mãos, sorria para as câmeras, o rei em sua corte. Ao seu lado, Vanessa e Júlio completavam o trio de usurpadores, brindando a um império construído sobre a minha alma. Eu não sentia nervosismo, apenas uma calma gélida, a precisão de uma executora prestes a apertar o gatilho. Meu santuário de vidro e metal era o camarote perfeito para a carnificina que estava por vir, e eu tinha o melhor lugar da casa. O momento chegou. O nome de Ricardo ecoou pelo sistema de som, anunciado como o inovador do ano. A plateia irrompeu em uma trovoada de aplausos, uma validação vazia para um homem que nunca inovou nada, apenas roubou. Observei-o caminhar até o palco, cada passo exalando a arrogância de quem acredita ter vencido. Ele beijou Vanessa nos lábios, um gesto calculado para o público, e piscou para Júlio, que assentiu com um sorriso presunçoso. Aquele era o auge, o cume da montanha de mentiras que eles haviam escalado. No telão gigante atrás do pódio, o logotipo da Vértice Digital brilhava, o símbolo do meu trabalho sendo usado para coroar o meu algoz. Ricardo se aproximou do microfone, o sorriso ensaiado perfeitamente no lugar, pronto para proferir um discurso sobre visão e trabalho duro. Mal sabia ele que o verdadeiro discurso da noite não seria o dele. Meu dedo pairava sobre a tecla Enter, o gatilho digital para a detonação. A contagem regressiva em minha mente chegou a 0. Ele começou com as banalidades de sempre, agradecendo ao conselho, à sua equipe brilhante. No exato instante em que ele diria o nome de Vanessa, eu cortei seu microfone. Um silêncio confuso tomou conta do salão, quebrado apenas pelo som metálico que eu ativei. No telão, o logotipo da Vértice Digital se dissolveu, substituído pela imagem nítida de um e-mail. Era a prova irrefutável. A mensagem de Júlio para Ricardo, com instruções explícitas sobre como usar minha assinatura digitalizada para forjar minha aprovação nos documentos da auditoria fraudulenta. O texto era claro, técnico e condenatório. Os sussurros começaram, primeiro entre os banqueiros e advogados, que entendiam a gravidade daquilo, e depois se espalharam como um vírus. Foquei a câmera de close-up no rosto de Júlio. O sangue drenou de sua face, deixando para trás uma máscara pálida de pânico puro. Ele tentou parecer calmo, mas seus olhos procuravam desesperadamente uma rota de fuga. O primeiro pilar do império deles acabara de ruir em praça pública. A transição foi impiedosa. Antes que a audiência pudesse processar completamente a fraude financeira, o áudio do salão mudou. A voz de Vanessa preencheu o espaço, não em um discurso, mas em uma gravação.
Era a conversa telefônica que eu havia interceptado. Sua voz melosa e venenosa, zombando da minha ingenuidade para Ricardo. Ela realmente acreditava que éramos melhores amigas, dizia ela, seguida por uma risada cruel. Quando ela estiver fora do caminho, podemos finalmente redecorar o escritório principal. Sempre odiei aquele quadro horrível que ela comprou. A humilhação era íntima, brutal. Cada palavra era uma adaga no coração da amizade que eu pensei ter. Os olhares de centenas de pessoas se viraram para Vanessa. Os sorrisos de seus amigos da alta sociedade congelaram, transformando-se em máscaras de desprezo. Ela ficou paralisada, o copo de champanhe tremendo em sua mão, seu rosto uma tela de horror e incredulidade. A traição pessoal agora estava exposta, nua e crua, para que todos vissem. E então, o golpe de misericórdia. O áudio cessou, e os telões ficaram pretos por um segundo que pareceu uma eternidade. Então, letras brancas começaram a aparecer, formando a transcrição das mensagens criptografadas entre Ricardo e o saneador. A conversa sobre o meu acidente planejado, a discussão sobre o método, a frase "faça parecer uma overdose, ninguém vai questionar", materializou-se no ar, gigantesca, suspensa sobre a cabeça de Ricardo. Ao lado do texto, minha foto, a mesma que ele mantinha em sua mesa, agora era um alvo. O silêncio no salão se transformou em um grande e coletivo suspiro de choque. A história não era mais sobre ganância ou infidelidade. Era sobre uma conspiração para cometer assassinato. No palco, a fachada de Ricardo finalmente se desintegrou. O CEO visionário desapareceu, revelando o monstro por baixo. Um homem acuado, pálido, ofegante, o rei usurpador, nu em sua monstruosidade diante de todo o seu reino. O caos foi a minha deixa. Enquanto o pânico se instalava, com pessoas se levantando, telefones gravando e seguranças correndo sem saber o que fazer, eu executei meu último comando. Todas as luzes do salão se apagaram, mergulhando a cena em uma escuridão momentânea, exceto por um único e poderoso facho de luz que iluminou a entrada principal. O silêncio retornou, agora carregado de uma expectativa aterrorizante. E então, eu entrei. Caminhei lentamente pelo corredor central, serena, vestida impecavelmente em um vestido preto que era a antítese do luto. Cada passo era deliberado, o som dos meus saltos ecoando no chão de mármore. Todos os olhos, antes fixos no palco da desgraça, agora estavam em mim. O fantasma que eles achavam ter exorcizado. Um segurança me ofereceu um microfone e eu o peguei. Parei no centro do salão, olhei diretamente para Ricardo no palco e, com uma calma glacial que cortou o ar, eu disse: "Parece que esqueceram de me convidar, mas eu não queria perder o discurso. Está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora, continuamos com o vídeo. A cena que se seguiu foi uma pintura da ruína. Minhas palavras pairaram no ar, o veredito final que selou o destino deles. Ricardo estava petrificado, a boca entreaberta em um grito silencioso, um monumento quebrado à sua própria arrogância. Vanessa, ao lado da mesa, desabou em uma cadeira, o rosto desfigurado por um choro histérico e sem lágrimas, o som de sua reputação se estilhaçando. Júlio, que tentara uma fuga discreta, foi interceptado por seguranças na porta lateral, sua dignidade evaporando sob as luzes dos celulares que agora o filmavam. Os flashes das câmeras dos jornalistas presentes explodiram por todo o salão, não mais para celebrar um vencedor, mas para documentar uma queda histórica. Eu não precisei gritar, acusar ou chorar. Minha simples presença era a sentença. Eu era a prova viva de sua maldade. A arquiteta que não apenas sobreviveu à demolição, mas que se ergueu para comandar os escombros. Naquela noite, eu não recuperei apenas meu império. Eu recuperei meu nome, minha história e meu poder, não mais nas sombras, mas sob a luz ofuscante da verdade. A poeira da minha bomba semiótica assentou-se sobre um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelos cliques frenéticos das câmeras, e o choro agudo e patético de Vanessa. A justiça,
naquela noite, não chegou em viaturas com sirenes, mas no colapso silencioso de 3 vidas construídas sobre a mentira. Ricardo, o rei usurpador, foi o primeiro a ser escoltado. Não havia mais arrogância em seu olhar, apenas o vazio aterrorizado de um homem que vê o abismo se abrir a seus pés. Júlio, o mestre das finanças, parecia ter encolhido, um contador cinzento confrontado com um débito que ele jamais poderia pagar. E Vanessa, minha melhor amiga, era uma ruína humana. Sua maquiagem borrada pelas lágrimas de crocodilo, sua beleza transformada em uma máscara de desespero. Eu não senti triunfo, nem mesmo satisfação. Senti apenas o peso de uma inevitabilidade, a calma de uma equação que finalmente havia sido resolvida. A arquiteta invisível havia assinado sua obra-prima, e a demolição fora concluída com sucesso absoluto, deixando para trás apenas os escombros de suas ambições podres. Nos dias que se seguiram, a história explodiu. Eu não era mais uma nota de rodapé na biografia de Ricardo. Eu era a manchete. A mídia me batizou de a Fênix da Vértice, a estrategista fantasma. Eles contavam minha história não como um conto de vítima, mas como uma saga de poder e inteligência. Cada detalhe do meu contra-ataque era dissecado, analisado e, para minha surpresa, celebrado. Eu me tornei um símbolo improvável, uma lenda corporativa nascida do fogo da traição. Enquanto os rostos de Ricardo, Vanessa e Júlio estampavam as capas dos jornais em fotos humilhantes de suas prisões, minha imagem, antes ausente, agora estava em toda parte. Uma foto antiga, de uma conferência, onde eu olhava para a câmera com uma serenidade que, em retrospecto, parecia profética. Eles queriam me apagar, mas em vez disso, me tornaram imortal. O mundo agora sabia quem era a verdadeira mente por trás da vértice digital. E meu nome, Helena, finalmente era meu outra vez. O processo legal foi uma formalidade, um epílogo para uma guerra que já havia sido vencida. As provas que eu apresentei eram tão esmagadoras, tão irrefutáveis, que não havia espaço para defesa. O dossiê digital que eu compilei se tornou a espinha dorsal da acusação do Ministério Público. Diante da aniquilação certa, a aliança deles se desfez em um frenesi de acusações mútuas. Júlio, em troca de uma sentença reduzida, confessou cada detalhe do esquema financeiro, entregando Ricardo sem hesitar. Vanessa, em um último ato de desespero egoísta, tentou se pintar como uma vítima da manipulação de Ricardo, uma mentira tão transparente que até seu próprio advogado parecia constrangido. A batalha judicial que eles esperavam travar contra mim, me arrastando pela lama, nunca aconteceu. Eu não precisei sequer testemunhar. Minha obra, a apresentação na gala, falou por si só, um testamento digital e eterno da verdade. As sentenças foram o prego final em seus caixões. Júlio recebeu 8 anos por fraude e formação de quadrilha. Uma punição que, para um homem de sua idade, era praticamente uma sentença de vida. Vanessa foi condenada a 12 anos. Não apenas pela fraude, mas pela conspiração, sua traição pessoal agora codificada em termos legais. E Ricardo, o grande visionário, recebeu a pena máxima, 25 anos de reclusão. A tentativa de assassinato, provada pelas mensagens com o saneador, que foi rapidamente localizado e preso, selou seu destino de forma irrevogável. Ao ouvir o veredito do juiz, não senti alegria. Senti o fechar de um círculo, a restauração de uma ordem cósmica. Eles não foram punidos por me traírem. Foram punidos por suas próprias escolhas, sua ganância e sua crueldade. A justiça não foi um ato de vingança. Foi a consequência natural de suas ações. E eu fui apenas o catalisador que acelerou o processo. Meu retorno à vértice digital foi como o de uma rainha recuperando seu trono. O ar no prédio era uma mistura de medo, respeito e uma admiração quase religiosa. Os funcionários que antes mal me notavam agora baixavam os olhos quando eu passava.
não por submissão, mas por uma reverência genuína. Em minha primeira reunião geral, de pé no mesmo auditório onde Ricardo costumava dar seus discursos vazios, eu não prometi um futuro fácil. Eu prometi um futuro honesto. Anunciei uma reestruturação completa, uma purga de todos os vestígios do regime anterior. E minha primeira ação oficial foi a recontratação de Ana. Eu não a trouxe de volta como analista júnior. Eu a nomeei minha chefe de gabinete e diretora de segurança da informação, com um salário e um pacote de ações que a tornaram uma mulher rica da noite para o dia. A lealdade dela, em meu novo império, seria a moeda mais valiosa, e sua recompensa foi a prova de que a integridade, finalmente, seria celebrada. A reestruturação foi cirúrgica. Cada executivo que demonstrou cumplicidade, mesmo que por omissão, foi demitido. Cada departamento foi auditado, não por fraude, mas por cultura. Eu desmontei a estrutura de poder baseada no medo e no nepotismo que Ricardo havia criado e a substituí por uma meritocracia radical. As paredes de vidro que ele instalou em seu escritório para observar a todos foram cobertas. As portas, antes sempre fechadas, agora permaneciam abertas. Eu queria uma cultura de transparência, onde as melhores ideias pudessem vir de qualquer lugar, não apenas do topo. A empresa, que sangrava talentos sob a gestão tóxica anterior, viu seus melhores engenheiros e estrategistas retornarem. Eles não voltaram pelo dinheiro, voltaram pela missão. Eles voltaram por quê? Pela primeira vez, a Vértice Digital tinha uma alma, e essa alma era a minha. Sob meu comando direto, a Vértice Digital não apenas se recuperou, ela floresceu. O lançamento do Nexus, que Vanessa quase transformou em um desastre, foi refeito do zero. Eu o apresentei pessoalmente, não com discursos de marketing, mas com uma demonstração técnica ao vivo, explicando as nuances do código que eu mesma escrevi. O mercado respondeu com euforia. Nossas ações, que haviam despencado com o escândalo, não apenas recuperaram seu valor, mas triplicaram em 6 meses. Fechamos contratos que Ricardo jamais sonharia em conseguir, não por carisma, mas por competência. Eu, a arquiteta invisível, provei ser uma CEO muito mais eficaz do que o rosto famoso que substituí. Eu não precisava do aplauso deles. Eu precisava do respeito deles. E isso eu conquistei com resultados inegáveis, transformando a empresa de um castelo de cartas em uma fortaleza de inovação. O sucesso financeiro foi apenas um subproduto da minha verdadeira vitória, a recuperação da minha identidade. Eu não era mais definida pelo meu relacionamento com um homem ou pelo sucesso de uma empresa. Eu era Helena. Ponto final. A mulher que antes se escondia nos bastidores agora subia em palcos de conferências internacionais, não para receber prêmios, mas para inspirar uma nova geração de mulheres na tecnologia. A voz que antes era um sussurro em reuniões de diretoria, agora era uma força que influenciava mercados. Descobri que não odiava os holofotes. Eu apenas odiava a razão pela qual eles estavam em Ricardo. Quando a luz era um reconhecimento do meu próprio mérito, ela não me cegava, ela me energizava. A mulher que Ricardo tentou matar era frágil e dependente. A mulher que sobreviveu era autossuficiente, inabalável e dona de seu próprio universo. Às vezes, do meu escritório no último andar, com São Paulo se estendendo a meus pés, eu pensava neles. Não com ódio, mas com uma distância clínica, como um cientista observando espécimes em uma placa de Petri. Eles eram produtos de suas próprias fraquezas. A insegurança de Ricardo, a ganância de Vanessa, a arrogância de Júlio. Eu não os destruí. Eu simplesmente segurei um espelho diante deles. E a imagem que viram foi tão monstruosa que os consumiu. Minha vingança não foi um ato de paixão, mas um ato de lógica. Eles criaram um sistema baseado em mentiras, e eu, a arquiteta original daquele sistema, simplesmente introduzi uma variável que ele não podia suportar. A verdade. A implosão era inevitável. Eu apenas escolhi a hora e o lugar para a detonação controlada. Hoje, minha vida é a antítese do que era. A bolha dourada em que eu vivia foi substituída por um império de vidro e aço
que eu governo com clareza e propósito. Não tenho um parceiro nos negócios ou na vida, não por falta de opção, mas por escolha. A solidão que antes me assustava agora é o meu santuário, o espaço onde minhas melhores ideias nascem. Minha lealdade é para com o meu trabalho, meus funcionários e, acima de tudo, para comigo mesma. A mulher que foi publicamente executada na festa de aniversário renasceu das cinzas, não como uma vingadora amargurada, mas como a fundadora de seu próprio legado. Eles queriam que eu morresse para que o império deles pudesse viver. A ironia final é que eles tiveram que apodrecer em uma cela para que o meu pudesse, de fato, começar. O sol se põe sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e roxo, as mesmas cores que vi naquela noite fatídica no terraço. Mas hoje, não sinto a ilusão do amor, sinto a certeza do poder. O poder de criar, de liderar, de definir meu próprio destino. Eu não sou mais a força gravitacional que mantém os planetas de outra pessoa em órbita. Eu sou o Sol. A vértice digital é apenas o começo. O mundo está cheio de sistemas quebrados, de impérios construídos sobre fundações podres, esperando por uma arquiteta disposta a projetar sua demolição e construir algo melhor em seu lugar. A mulher que eles tentaram apagar agora é uma força da natureza. Meu reinado está apenas começando. Se você chegou até o final desta jornada, comente "A Fênix renasceu", para eu saber que você é um verdadeiro fã de histórias de superação. E não se esqueça de conferir a próxima história que aparece na sua tela. Tenho certeza de que você vai adorar.